Então, aqui para essa aula, nós vamos iniciar o trabalho com 3 pontinhos na agulha. Após colocar os 3 pontos na agulha, eu vou trabalhar as carreiras em cordões de meia, os cordões em meia. E o primeiro e o último ponto eu vou trabalhar sempre da seguinte forma. Primeiro ponto sem trabalhar, sem fazer em tricô, os demais em meia e o último ponto em tricô. Então, aqui eu vou começar o meu trabalho fazendo somente o que eu disse. O primeiro ponto eu tiro sem fazer em tricô. Este ponto aqui, eu vou trabalhar ele em meia. E o último ponto em tricô. Viro para o avesso do trabalho. Primeiro ponto sem fazer em tricô. Um ponto em meia e o último ponto em tricô. Agora eu vou proceder aqui fazendo os aumentos. Os aumentos serão feitos sempre pelo lado direito do trabalho. Isso significa, como é que eu sei onde está o meu direito? Por este meu fio guia aqui, ó. Se o fiozinho tiver para este lado da ponta da agulha, para a minha mão direita, isso significa que eu estou no direito do trabalho. Se o fio estiver desta forma, para o lado esquerdo do trabalho, isso significa que eu estou pelo lado avesso do meu trabalho. Então, pelo meu fio guia, eu cheguei no direito, e aqui serão feitos todos os aumentos até eu atingir o número de pontos que eu preciso para a execução da peça. Os aumentos vão ser sempre feitos em seguida do primeiro ponto e antes do último ponto. Então, eu vou proceder da mesma forma aqui, ó. Um ponto sem fazer em tricô, e aqui eu vou criar o meu aumento. Eu gosto de fazer este tipo de aumento, mas você pode criar o aumento que você preferir trabalhar. Ponto em meia, novamente um aumento. E meu último ponto, tricô. Agora eu vou para a carreira do avesso. No avesso eu não tenho nenhum aumento, eu só tenho aqui o meu primeiro ponto sem fazer em tricô. Cuido para não perder o ponto que eu fiz em aumento. Os demais pontos aqui, todos em meia e o último ponto em tricô. Volto para o lado direito. Primeiro ponto sem fazer em tricô. Um aumento, ponto em meia, um aumento, último ponto em tricô. Avesso do trabalho. Trabalho normalmente todos os pontos. Então, aqui um ponto sem fazer em tricô. O ponto do aumento, os demais pontos em meia, aumento aqui, e o meu pontinho em tricô. E assim nós vamos proceder aumentando agora, sempre um ponto no início do trabalho e um ponto no final do trabalho, até atingir a quantidade de pontos desejada. Bem, então aqui, ó, eu já concluí toda a parte que eu falei dos aumentos desse lado, e aí eu concluí aqui com 46 pontos.
tá? Eu tenho aqui na agulha 46 pontos. Agora, eu vou começar a altura do corpo do bebê, porque eu quero mostrar, até fiz um desenho aqui, ó, para vocês entenderem que essa peça, ela é assim, ó. Essa parte que a gente fez é este bico aqui, e aqui, ó, é a cintura. Então, isso aqui, na verdade, é uma parte extra, né? Não faz parte da altura do peito. Então, a partir de agora é que começa aqui a parte de altura do peito, certo? Então, aqui agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Também já fiz aqui a outra parte, tá? Que é a parte que eu não preciso fazer as casas de botão. Nessa parte aqui, a gente não precisa fazer as casinhas, então, ela é trabalhada, né, carreira ida e volta normalmente. Então, depois que eu finalizei aqui as carreiras de aumentos, eu trabalhei mais aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 cordões, tá? Então, eu trabalhei mais 33 cordões aqui, e com a diferença de que eu fiz só um detalhe aqui no centro, ó. Mas eu vou mostrar para vocês aqui nesta outra parte. Por que que eu deixei a outra parte para fazer com vocês? Que é a parte onde eu vou demonstrar que tem aqui a parte de casa, tá? A casinha do botão. E aí, você vai decidir aqui, ó. Se você quer agora que essa parte fique deste lado e a casa deste lado, ó. Então, aqui, ó. Aqui é onde você vai decidir. Você está trabalhando, está com fio aqui, ó. Se você decidir que você quer as casas de botão deste lado, você tem que já iniciar aqui, quando for fazer o trabalho, a casa de botão, certo? Se você decidir que você quer que essa parte fique para cá, então, isso significa que você tem que fazer a casa de botão aqui, deste lado. Bem, então aqui eu vou trabalhar mais 2 carreiras de forma aqui reta, sem nenhuma modificação. Mas aqui, se você se perde na contagem, você já vai marcar essa carreira aqui, que é a carreira onde nós vamos já iniciar aqui a parte reta, tá? Então, aqui, eu vou fazer 2 carreiras, ida e volta, reto, tá? Então, eu vou trabalhar aqui essa parte de ida e a parte de volta. E aí, nós vamos, então, fazer a primeira casinha de botão. Bem, então, agora eu vou trabalhar aqui o ponto sem fazer. Vou fazer um ponto em meia, vou tirar esses 2 pontos juntos. Bom, fiquei com 3 pontinhos aqui, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma laçadinha e vou trabalhar os demais pontos. Aqui, eu criei a casa de botão, e aqui já é a primeira carreira daquele detalhe ali, ó. Só que ele não vai mudar. Por quê? Porque esse ponto aqui, ó, ele é em meia. Então, agora nós vamos seguir trabalhando em meia, porque lá no avesso nós vamos trabalhar ele em tricô, e aí ele vai ficar com este efeito aqui. Vocês lembram que eu tinha 46 pontos? Então, vão ser 20 pontos aqui, 20 aqui, e esses 6 pontinhos é o que vai fazer o detalhezinho aqui. Então, é como se eu fosse fazer, né, aqui 20, aí os 6 pontos, mas ele aqui, ele é em meia. Então, essa carreira vai ficar toda em meia.
Eu vou trabalhar até o final em meia e retorno no avesso para mostrar o detalhe para vocês. Então, aqui eu já estou do avesso, agora sim, ó, vou fazer o ponto, aqui vou tirar o ponto sem fazer, já contando o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora vão ser os 6 pontos, aqueles trabalhados aqui pelo avesso em tricô, para poder ficar, né, com efeito. Então, agora eu vou fazer os meus pontos tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já vou avisando que, né, eu sempre falo, o meu tricô é assim. Se você faz aquele tricô com o fio por aqui, permaneça fazendo do seu jeito. E agora aqui vão ter me sobrado os 20 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que é o meu ponto de laçada, que é da casa de botão, 18, 19 e 20. Agora, nós vamos fazer novamente a carreira toda em meia. Então, ponto sem fazer, toda ela trabalhada em meia. Então, aqui ficou a primeira casa de botão. O botão vai ficar preso aqui e a casinha vai vir aqui por cima, certo? Então, vou dar continuidade aqui trabalhando em meia e retorno pelo avesso só para mostrar mais uma vez ali a questão do detalhe. Ó, então, aqui do avesso, ponto sem fazer. E aí, nós vamos novamente fazer o efeito lá. Então, aqui, nós vamos fazer os pontos em meia, 20 pontos. Deixa eu confirmar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sigo fazendo os pontos em meia. Aqui, lado do direito, toda essa carreira aqui vai ser trabalhada em meia. Então, vamos trabalhar toda ela em meia. Então, agora eu vou para o avesso e o que eu vou fazer? Para poder ficar aquele efeito ali, eu agora vou voltar a trabalhar essa carreira do avesso toda em meia também, até mesmo aqueles 6 pontos lá. E aí, eu já vou mostrar para vocês ali que aí ele vai mudar e fazer a divisão, né? Como se ali ficasse pontos diferentes. Ó. Então, aqui, ó, ele muda novamente, fazendo este efeito dos cordões aqui. E aí, como é que eu vou proceder agora? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu criei a primeira casa de botão, eu criei aqui
na primeira carreira de preparação aqui deste ponto. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para mostrar para vocês, para quem se perde, né, na questão dos pontos, eu não sei qual carreira que eu tô, é só olhar aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Essa carreira aqui, ela é em meia, toda em meia. A próxima carreira é a que eu faço tricô aqui, que é essa aqui do meio, é a que não aparece esses gominhos aqui. Então, aqui, lá do outro lado é tricô e aqui é meia. Essa carreira toda em meia. A outra carreira, aqui é tricô e aqui é meia. E a outra carreira que foi aquela ali que eu fiz por último, né? Que aqui nós vamos vir aqui, ó, do avesso, é toda em meia, para voltar a ter este efeito aqui, certo? Então, daí, eu tô perdida, eu não sei qual eu estou. É só olhar aqui, precisa ter 2 cordões de tricô, perdão, 2 cordões de meia aqui. E então, isso significa que aqui é tricô, 2 cordões e meia aqui. Aí, você vai repetir meia na volta, meia na ida, meia na volta, e aí meia na ida. Vai ficar esse efeito aqui. E aí, vamos repetir novamente aqui, certo? Então, agora essa aqui vai ser a repetição, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a altura, ó. Eu fiz uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz 8 e concluí, né, com a carreira em meia ida e volta, ó, com os cordões, as 4 carreirinhas, tá? E como é que eu vou continuar fazendo a casa de botão? Vocês lembram que eu disse que eu fiz aqui nessa primeira carreira de preparação. Então, agora eu vou trabalhar toda essa parte aqui, toda essa parte, toda essa parte. Quando eu fizer aqui a carreira de preparação, eu vou fazer a outra casa para botão, ó. Então, até vou mostrar para vocês aqui, vai ficar assim, ó. Eu fiz aqui, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui, ó, quando eu iniciar pro 8º cordão, eu vou fazer a outra casa de botão. Então, é em torno, né, o 8º cordão, 16 carreiras, né, em torno de 16 carreiras, mas eu vou sempre me basear por esse gomo aqui diferente, ó. Então, eu, no início desse, vou pular este, aqui eu vou fazer reto, vou fazer no início deste, vou pular este, vou fazer no início deste, vou pular este e vou fazer no início deste. E aqui vai ser a última casa de botão, porque depois aqui eu já vou começar a fazer, né, com vocês, eu vou vir fazendo a parte da, né, central do pescoço, a parte do decote. Então, eu vou fazer a última casa aqui. Aqui eu vou fazer reto. Então, depois eu retorno com vocês com essa parte aqui concluída, né, da mesma altura dessa, e aí, ó, vocês vejam que eu deixei aqui em agulha auxiliar, que é para não ficar dúvidas, porque eu vou fazer a diminuição do decote, tanto deste lado quanto deste lado com vocês. Então, aqui, como eu disse, eu voltei já com a altura toda pronta e a conclusão aqui das casas eu vou mostrar para vocês, ó. Eu falei que eu iria fazer da seguinte forma, que eu iria fazer aqui nesta primeira referência aqui, ia pular esta, ia fazer nesta, ia pular esta. Então, eu fiz aqui para ficar simétrico, ó, eu iniciei aqui, como eu disse, e aí eu fiz aqui 9 cordões, tá? 18 carreiras e fiz a outra casa. 9 cordões, a outra, 9 cordões, a outra, e aí eu concluí, né? Depois disso, depois de fazer a última casa, eu concluí aqui como eu havia falado anteriormente, o gráfico, né? Eu fiz todo esse e as 2 carreiras, melhor, as 4 carreiras, né? Para concluir aqui essa parte aqui, ó,
dos cordõezinhos aqui do meio. Então, assim, eu concluí essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer aqui a questão de diminuições para a gola e a nossa cava, certo? Aqui tem duas formas de fazer a cava, tá? Eu já vou explicar a questão de que você pode fazer uma cava de forma que ela vai ficar arredondada ou uma cava quadrada, certo? Eu vou fazer arredondadinha para demonstração no vídeo, porque a quadrada, ela é bem mais simples. A quadrada é simplesmente quando chegar do outro lado, que nem quando eu for fazer a cava, tira os 5 pontos de uma vez só. Tira um, depois tira o outro, depois tira o outro 5 vezes, certo? E a arredondada não, a arredondada eu vou tirar 2, depois eu vou tirar 2 e depois eu vou tirar 1. E aí, né, vai formar uma curvinha, né? Como se fosse uma cava curva. E aqui no início, onde nós temos que formar a gola, então aqui, ó, só para a gente entender o seguinte, ó, lembram que eu falei que eu fiz em duas partes? Essa aqui, olhando de frente para a peça, é o meu lado esquerdo e este aqui, meu lado direito da minha peça. Depois eu tenho que ter cuidado, ó, porque como aqui é reto, não tem casa nem aqui, eu só tenho que ter cuidado depois de deixar a parte do desenho para cima, né, na hora de unirmos aqui a peça. Bem, então isso significa que aqui eu vou ter diminuição da minha gola aqui e aqui a outra gola para fazer assim. E a mesma coisa a cava. Aqui vai ser a cava deste e aqui do outro. Só que eu vou fazer com vocês as duas partes para não ficar dúvida de como é que se faz de um lado e de como é que faz o outro. Então, no meu caso, eu vou começar aqui da seguinte forma, ó. Eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, como eu tô trabalhando toda a minha peça em tricô, e aqui eu vou tirar os 2 pontinhos juntos, ó. Eu vou fazer uma diminuição para a minha esquerda, tá? Esta diminuição é a mesma coisa se você prefere fazer mate simples, né? Que você vai tirar o meia sem fazer, vai trabalhar o outro meia e vai passar esse ponto por cima. É a mesma coisa, o efeito é exatamente o mesmo, tá? Então, eu diminuí um ponto aqui. Agora, eu vou trabalhar até eu chegar nos pontos para o lado do avesso, porque a gola eu faço pelo direito, a cava eu tiro pelo avesso, porque eu não tenho como diminuir para cá daqui, né? Até tenho, mas fica mais difícil na visualização. Eu tenho como fazer tirando 2 pontos juntos e tudo mais, mas eu prefiro fazer lá pelo outro lado. Bom, então chegando aqui no final, ó, voltei para mostrar direitinho, vou encerrar da mesma forma, ó, pontinho tricô. Vou virar para o avesso, e aí, como eu disse, agora eu vou fazer 2 diminuições, né? Eu vou tirar 2 pontinhos. Então, eu tiro esse meu ponto aqui normal, ó, assim, em tricôzinho, vou fazer este pontinho aqui e vou passar esse aqui por cima. Então, diminui um ponto. Agora, o próximo e passo por cima. Diminuí os 2 pontos que eu precisava, vou seguir trabalhando todo em meia até chegar lá na minha gola, e aí vou trabalhar a diminuição pelo lado direito. Ah, e aqui lembrando, se você quer a cava reta, como eu falei, você, ao invés de diminuir 2 aqui, você já vai diminuir os 5. E depois vai trabalhar sempre reto, sem fazer mais nenhuma diminuição. Agora, pelo lado direito, então, tiro o meu pontinho sem fazer e vou fazer novamente aqui a diminuição de um pontinho. Então, tiro esses 2 pontinhos juntos e sigo trabalhando até a parte da cava, aonde eu vou fazer ali
a outra diminuição de 2 pontos. Novamente aqui pelo lado do avesso, eu tiro este pontinho aqui, trabalho este ponto, diminuo um, trabalho este, diminuo o outro. Ó, vocês vejam que já está ficando assim e não reto. Agora eu vou trabalhar até chegarmos lá na gola. E também quero chamar a atenção na questão assim, ó, eu segui trabalhando aqui na parte de cima sem continuar esse desenho aqui. Mas se você quiser, é só seguir ali fazendo o trabalho até o final, que não vai dar problema nenhum, vai ficar aquele detalhe até o finalzinho dele. Eu acho só que, deixa eu ver aqui, talvez, não sei se vai chegar, eu não cheguei a contar ali quantos pontos eu vou ficar depois, para saber se quando eu chegar ali na diminuição da gola eu vou chegar, né, se eu seguisse fazendo o desenho, se eu iria chegar até ali. Ó. Então, aqui está ficando assim, e aqui está ficando assim. Vamos novamente, ó, o ponto sem fazer, e aqui a diminuição. Agora, eu vou fazer lá a última diminuição. E aí, também fica a seu critério, tá? Eu fiz 2, 2 e vou fazer 1, são 5. Você pode fazer 2, 2 e 2. Só não exagere muito na questão de cava, né? Senão fica estranho o trabalho. Mas 2, 2 e 2 até que não fica tão exagerado. Ó, agora aqui, no meu caso, como eu disse, eu vou fazer um só. E vou seguir trabalhando até o outro lado para fazer a diminuição da gola. Novamente aqui na gola, o pontinho sem fazer, e diminuo mais um ponto. E lá do outro lado agora eu vou mostrar para vocês, só para não ficar dúvidas, que agora na próxima carreira e daqui por diante eu não farei mais alteração nenhuma. Eu vou seguir trabalhando reto. Só aqui o ponto sem fazer e sigo trabalhando reto. Agora só vai ter alteração lá no lado da gola. Ó, então agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, como eu disse, ficou arredondadinho. E aqui, retinho, vai ficando, né, reto para a minha esquerda. Agora, eu vou diminuir aqui, ó, vou diminuir sempre aqui, aqui não, aqui trabalho reto, até eu concluir aqui 18 pontos, tá? Eu vou ficar com 3, 6, 9, 12, 15... 18 pontos. Então, eu vou diminuir mais esses pontos aqui, tá? Eu vou ficar aqui, com 18 pontinhos, que é suficiente para o ombro. Bem, aqui, ó, então, está concluída a parte da gola, ó. E aqui, a parte do ombro. Eu deixei aqui 18 pontos. Bem, aqui, então, assim, ó, tem duas opções, tá? Você pode deixar numa agulha auxiliar para fazer a outra parte, que nem eu vou fazer agora, tá? E, posteriormente, nós vamos juntar tudo isso novamente, vamos trabalhar as costas aqui junto, tá? Porque eu não quero fazer costura aqui no ombro, então, eu vou trabalhar já direto aqui a parte das costas, porque depois eu só vou fazer costura lateral. Ou então, se você não quer fazer a parte aqui das costas unido aqui nesta parte, então, quando chegar aqui, que você fizer aqui e ficar com os 18 pontos, você arremate aqui,
deixa essa peça, vá fazer a outra. E aí, depois, eu vou fazer a parte das costas diretamente aqui. Mas, para quem não fizer aqui junto, eu também vou explicar a forma de fazer separado. Tá bom? Então, agora vamos passar aqui para a outra parte que eu já coloquei aqui na agulha novamente. E como eu disse, nós iríamos trabalhar junto as diminuições aqui para não ficar dúvidas. Bom, então aqui é o que eu falei, ó. Neste caso aqui, agora, a gola tem que ser desse lado aqui, ó. E aqui a cava, porque nós precisamos unir aqui nessa peça, né? E essa parte aqui é a parte direita, né? Da parte da frente, esquerda, perdão. Olhando de frente, essa aqui é a parte esquerda do colete, e essa aqui é a parte direita. Então, ó, eu preciso fazer aqui a parte de diminuição para a golinha e aqui a cava. Então, agora nós vamos iniciar a diminuição pela cava. Então, ó, nós vamos proceder aqui, ó. Vocês lembram que lá eu diminuí 2, 2 e 1. Eu vou fazer assim. Se você fez aquele outro efeito que eu falei reto, que são os 5 pontos, tire os 5 pontos agora, todos aqui de uma vez só. Se não, faça assim como eu vou fazer. Então, 1 ponto e 2 pontos. Vamos trabalhar até lá o outro lado. Estou chegando aqui, ó, no outro lado. Vocês lembram que lá eu tirei um ponto sem fazer e diminuí o próximo ponto. Então, agora aqui eu vou proceder da mesma forma, ó. Eu vou deixar sempre os 3 últimos pontos aqui, ó. Por quê? Porque nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, esses 2 pontos e vamos tirar juntos 2 pontos em meia. Aqui, ó, os 2 juntos em meia aqui, ó. Ficou uma diminuição para minha direita. E agora, esse último ponto é aquele que eu trabalho em tricô. Então, agora eu vou trabalhar normalmente toda essa carreira aqui em meia, tá? Porque as diminuições são feitas lá do outro lado. Então, agora eu vou trabalhar toda em meia e retorno com vocês lá pelo lado direito. Agora, novamente, aqui é a diminuição dos 2 pontos. Aqui, 1 ponto e 2. E vou até me sobrar os 3 pontinhos lá no final. Aqui, estou chegando ali nos 3 pontinhos, ó. Agora, eu vou fazer o quê? Vou tirar esses 2 pontos juntos em meia e vou trabalhar este aqui em tricô. Agora, esta carreira aqui toda em meia. Carreira do direito, agora a última diminuição aqui de 1 pontinho da minha cava. Agora, eu não vou mais fazer diminuições na cava e vou só fazer as diminuições lá do outro lado. E aqui na parte da cava vai permanecer reto. Eu vou ir até o lado de lá, né? Vou mostrar ali para vocês novamente. E aí, depois eu vou comparar ali com o outro lado. Então, aqui os 3 últimos pontos. Aqui, vou tirar os 2 juntos e este aqui é meu ponto tricô da finalização. Agora, como eu disse, vamos comparar aqui, ó. Ó.
Depois, essa parte aqui vai ficar assim, e essa aqui vai vir aqui por cima, né? Então, ó, aqui a gente começa a ver, ó, que já está ficando uma abertura, ó, pra cá, tá? Aqui já dá pra enxergar que tá diminuindo pra cá. E aqui ficou exatamente igual a esse lado aqui. Agora, é só seguir reto aqui, certo? Então, agora eu vou proceder da mesma forma, aqui sempre reto, diminuindo só aqui, até eu ficar com os 18 pontos na agulha, e aí retornamos para fazer a parte das costas. Bom, então aqui, ó, já está concluída as duas peças, como eu disse, eu ia seguir direto fazendo as costas daqui, certo? Só que agora eu vou explicar aqui a montagem para quem quer seguir fazendo como eu, daqui ou fazer aqui debaixo. Então, vamos lá, vamos para o nosso papelzinho de anotações. Eu vou continuar aqui com a peça para ir mostrando para vocês aqui como é que eu fiz os cálculos. Bem, vocês lembram que aqui, depois que eu fiz os aumentos, eu fiquei com 46 pontos. Então, eu tenho 46 pontos aqui e 46 pontos aqui. Então, nós temos aqui 46 pontos vezes as duas partes, né? Então, aqui vai dar 12, aqui vai dar 8, vai dar 92. Certo? Então, nós ficamos com um total de 92 pontos. Só que nós vamos cruzar essa peça. Aqui, ó, eu vou cruzar a peça para colocar os botões, né? Aqui, tá? Porque eu não quero ela aberta assim, porque eu coloquei aqui casa de botão. Então, precisamos cruzar a peça. Bom, então eu vou considerar que eu vou deixar 6 pontos como se fosse aqui a base da casa de botão. Tanto que tem alguns trabalhos, né, que se faz uma linha, né, de um ponto diferente aqui, ó, para separar essa parte aqui, né? Então, eu vou considerar 6 pontos aqui. Obviamente, eu tenho que considerar os mesmos 6 pontos aqui. Então, isso significa que aqui são menos 12 pontos, 6 de cada lado. Então, eu tenho 80 pontos. Tá? Eu fiz todas essas contas para chegar à conclusão de que as minhas costas, né, a parte que vai ficar embaixo disso aqui, precisa ter 80 pontos. Então, agora a gente descobriu quantos pontos precisa ter aqui na parte de trás. E aí, então, nós vamos agora fazer as contas como eu vou fazer lá de cima, tá? Então, lembrem-se que eu também falei que os ombros, então, vou colocar aqui, ombros. Os ombros, eu tenho 18 pontos aqui e 18 pontos aqui. Certo? Então, vamos fazer assim, ó. Fazer como se fosse assim, 18 pontos aqui do um ombro, 18 aqui do outro. Eu desci, né? Eu vim trabalhando, melhor eu subi, né? Porque eu vim daqui pra cá. Então, vindo aqui eu tenho 5 pontos. Então, vou fazer assim, ó. 5 pontos aqui e 5 pontos aqui. Então, a gente já sabe que a gente tem aqui que aumentar os pontos aqui. Mas quantos pontos eu preciso colocar? Então, nós vamos fazer a conta. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos somar esses dois aqui. 18 com 18 é 36. E temos aqui 10 pontos. Então, nós temos um total de 46 pontos já aqui no trabalho, né? Então, ó, 18 aqui,
5 aqui, 5 na outra cava. Então, são um total de 46 pontos que eu sei que eu tenho que remontar para ficar aqui no corpo com 80 pontos. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Se a gente tem que botar 80 pontos e eu já tenho 46, certo? Eu vou fazer aqui o cálculo de que eu vou precisar de 34 pontos. É o que eu preciso agora fazer aqui no centro, ó. 34 pontos. Vamos tirar a prova real, né? Então, eu preciso de 80 pontos. Então, aqui, se eu tinha aqui 36 pontos, aqui em cima, vou colocar mais 34, eu vou ficar com 70, mais esses 10 pontos aqui, 80 pontos. Então, a nossa conta está correta e a colocação de pontos precisa ser, aqui no caso, 34 pontos, ó. Eu fiz o cálculo para colocar pontos aqui no centro, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui na peça, ó. São 5, 18, 34, 18 e 5. Tá, mas aí então, como eu disse, eu ia explicar como fazer da parte de baixo para cima. Bom, de baixo para cima é a mesma coisa, vocês vão ter que fazer o cálculo igual para saber quantos pontos eu precisaria na parte de trás, né? Que foi o que eu falei anteriormente, que então eu teria que... Mas não, na verdade, não todo esse cálculo, né? Porque aqui, ó, nós vamos começar da parte de baixo. Então, tem 46 pontos aqui, 46 pontos aqui, tá? E aí, eu vou tirar os 6 de cada lado. Então, eu vou ficar com 80 pontos. Então, aí, neste caso, eu não preciso fazer aquele cálculo lá, porque eu não quero saber quantos pontos eu vou ter que colocar aqui para depois vir trabalhando. É 80 pontos que eu preciso aqui. Então, a única coisa que você sabe que você vai iniciar aqui. Ó, esse bico aqui não faz parte do corpo, né? Eu já tinha explicado. A parte do corpo é daqui para cima, esse aqui é um extra, é só um detalhe. Então, você vai fazer daqui de baixo 80 pontos, certo? Vai trabalhar para cima reto, e aí no seu caso você vai repetir aqui assim, vai diminuir os 5 pontos aqui, vai diminuir os 5 pontos aqui, e aí você vai trabalhar reto. Depois, né, de diminuir 5, 5 sobe, e aí a única coisa que você precisa o quê? Contar as carreiras que você fez aqui, certo? No meu caso foram 34 cordões, se eu não me engano é isso. 34 cordões aqui. E aí, você vai contar daqui para cá quantos cordões, né, você trabalhou para fazer na mesma altura. E aí, depois, posteriormente, você então vai ter a costura do ombro e da lateral. Bom, depois das explicações, vamos passar para as agulhas. Então, só deixando claro o seguinte, no vídeo, né, eu só vou mostrar como é que eu faço de cima para baixo, né? Quem vai começar aqui de baixo é só ali pela minha explicação. Então, vamos lá, ó. Neste caso aqui, eu fiz a última diminuição aqui e já fiquei com o fio preparado para dar sequência unindo essa parte aqui, tá? Eu não voltei para cá. Então, vamos lá. Por quê? Porque agora, ó, eu vou inserir pontos aqui para unir lá. Bom,
Agora vamos lá naquela questão do aumento de pontos. Eu vou explicar aqui mais uma vez, porque uma colega colocou num vídeo meu, explicando que existem outras formas de aumentar. Sim, gente, existe N técnicas para aumento de pontos, certo? Inclusive, ela até cita ali a questão do aumento, vou mostrar para vocês aqui, que é o aumento tradicional, né? Tem muita gente que faz esse tipo de aumento, vou ter que passar o fio para cá. Tem muita gente que faz esse tipo de aumento, que é você vai, eu vou tirar o primeiro para ficar mais fácil. Você vai trabalhar aqui, ó, como se você fosse fazer o ponto meia e você vai devolver este ponto. Isso aqui é um aumento e aí você vai trabalhar ele e trabalhar o próximo. E aí eu explico lá para ela e explico aqui para vocês. A minha mãe fazia esse aumento, esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Só que eu me adaptei mais com este aumento aqui, que é simplesmente fazer a laçadinha no dedo. Aí ela disse para mim assim, mas fica tão difícil de pegar ele na volta. Sim, ele fica um pouquinho mais trabalhoso realmente de pegar na volta, mas é o aumento que eu gosto de fazer, eu acho mais rápido, tá? Depois eu vou com calma fazendo aqueles pontinhos que eu fiz de aumento. Bom, agora chega de blá 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 e vamos adiante ao que interessa. Então, agora 34 pontos. Então, aqui, ó, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 34. Então, aqui, 34 pontos. E agora, eu vou colocar esses pontos aqui, ó. Aí você vai me dizer assim também, mas por que tu fez assim e não finalizou a carreira e voltou daqui? Eu prefiro fazer assim. É simples, essa é a resposta. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, sem muito, como é que eu faço aqui, ó. Eu enrolo aqui e dou um nozinho nesse fio aqui. Agora eu venho aqui nesse fiozinho e faço a mesma coisa, vou puxar esse aqui para baixo. Agora eu vou vir aqui e vou dar um nozinho aqui também. Ó. Ó, fiquei assim. Agora eu puxo os dois aqui, e isso aqui é um nó que não desmancha de forma alguma. Depois você vem aqui, ó, e corta bem rentinho aqui, que o seu nó não vai desmanchar, tá? Se eu não me engano, isso aqui é nó de marinheiro, se eu não me engano é assim que chama. Bom, vamos dar sequência aqui, ó. Então, agora eu já iniciei ali, já coloquei os meus pontos, então isso significa que eu só tenho que seguir trabalhando em meia, né? Ó, agora eu tô indo para a parte de conclusão das costas. Agora eu tiro o nó. Ó, cheguei aqui no final. Aí, claro, esse fiozinho aqui, ele vai ser arrematado depois, né? Esse aqui, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar ele, porque eu tinha cortado ele. Pronto. Eu vou trabalhar essa carreira aqui toda em ponto meia até o final dela. Como eu disse, ó, eu passo um pouquinho mais de trabalho para colocar aqui, né? Até porque essa minha agulha aqui é a que tem a ponta bem fininha, então aqui seria mais fácil. Essa aqui é um pouquinho mais arredondada, e aí ela me dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é que nem sempre eu escolho qual é o lado, né? Que eu vou fazer aqui o meu aumento, no caso. Certo? Então, agora eu vou brigar aqui com os meus pontos. Se você fez daquela outra forma, ok, ou sei lá, qualquer outro tipo de aumento, existe aumento pelo
o carocinho, que nem tem uma amiga que diz que ela faz o aumento no carocinho, que é nesse ponto aqui. Enfim, tem N tipo de aumento, tá bom? E aí você faça aí o tipo de aumento que você mais gosta e trabalhe toda essa carreira aqui em meia. Certo? Então, agora aqui, ó, não tem mistério nenhum. Nós vamos seguir trabalhando. Eu só voltei aqui, né, para mostrar aqui como é que vai ser. Eu vou seguir trabalhando normal em meia, tá? Aqui, então, nós vamos trabalhar por esses pontos que eu tenho aqui na agulha, né? Por todos esses pontos. No meu caso, você tem que contar aí, né, a questão de vocês. No meu caso, até vou contar aqui com vocês, vamos ver, que foi a primeira diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, aqui foi 22, 23. Vou trabalhar aqui por 23 cordões, né, 23 cordões, então 46 carreiras, certo? Ó, aqui agora já cheguei nos pontos centrais, sigo trabalhando em meia. Então, aqui, sem mais delongas, vamos seguir trabalhando agora. Em meia, esses pontos aqui, no meu caso, você conte o seu, certo? Eu fiz aqui, né, 23 cordões. Eu vou fazer... Perdão, aqui agora que eu já me dei conta do erro que eu cometi quando eu, né, falei para vocês. Não é bem isso, não. Por que que não? Porque eu contei daqui, né? E não, eu tenho que contar daqui, ó. Por quê? Porque aqui vocês lembram que eu tenho uma diminuição, duas diminuições e duas diminuições. Então, não, né? Então, ó, é daqui. 1, 2, vamos contar direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, 20 cordões, 40 carreiras. Por quê? Porque aí depois eu vou voltar para começar aqui a fazer o aumento, os aumentos, né? Porque eu vou ter um aumento numa carreira, depois dois e depois dois. Então, na verdade, são 40 carreiras. Vou fazer aqui minhas 40 carreiras. Aqui eu já tenho, então, a quantidade de carreiras necessária, né, para fechar com a parte da frente, certo? Eu fiz exatamente a mesma quantidade, os 20 cordões, e agora eu tenho que iniciar os aumentos para formar a cava aqui na parte de trás também. Então, agora eu vou começar daqui, ó, eu estou pelo lado direito da peça, ó, eu vou começar aqui o primeiro aumento. Então, aqui neste primeiro, eu vou fazer um aumento e lá no fim também. Eu vou proceder com o mesmo tipo de aumento que eu faço e você aí faça o aumento que você gosta. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro pontinho. E aqui eu já vou criar um aumentinho. Por quê? Porque aqui nós diminuímos 2, depois 2 e depois 1. Então, agora eu vou fazer o contrário, né? 1, 2 e 2. Então, aqui 1, vou seguir trabalhando até lá o outro lado normalmente. Então, trabalho agora em meia até o outro lado. Quase chegando aqui, ó, eu vou trabalhar até aqui, ó. Faço este ponto, não esqueço de fazer o aumento e trabalho o último ponto. Agora, aqui, eu vou trabalhar essa carreira normalmente sem aumentos nenhum, né? Agora, eu só vou fazer até o outro lado, que é lá aonde vai ter o outro aumento.
Quando eu for fazer o outro aumento lá, que são 2, eu retorno, porque daí eu vou fazer um pouquinho diferente e quero mostrar para vocês como é que eu faço. Bom, agora eu já estou aqui, eu já fiz o primeiro aumento aqui na carreira anterior, agora eu vou fazer aqui 2 aumentos. Bom, como são 2 aumentos, se eu fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, passando esse ponto aqui e fazendo 2 laçadas no dedo, eu vou criar um buraquinho na carreira anterior, e não é isso que eu quero, né? Ele vai ficar com um pequeno buraco. Então, eu vou fazer aqui o aumento assim, ó. Então, eu faço aqui, ó, um ponto em tricô, passo esse fio para trás e faço aqui neste mesmo ponto, só que por aqui, um ponto em meia, aqui, ó, neste fiozinho aqui. Então, aqui eu criei um aumento, fiz 2 pontinhos em um só. Agora, então, aqui eu fiz um, certo? Agora, eu vou fazer o outro. Agora, esse outro eu posso fazer do jeito que eu gosto de fazer, que é este aqui, porque não vai ficar aquele baita buraco, certo? Então, agora vamos trabalhar até o outro lado e eu retorno para mostrar lá novamente para não ficar dúvidas. Então, agora aqui, ó, eu vou trabalhar este pontinho aqui, que eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer aqui o meu aumento e agora aqui neste ponto faço 2 aumentos. Então, um por esse lado de cá, ó, um aqui e agora um lá. Pronto, já fiz os 2 aumentos. Agora, aqui eu vou proceder normalmente trabalhando todos os pontos em meia. Então, este aqui, este aqui, e sigo trabalhando todos os pontos em meia, e aqui eu aumentei os 2 pontos também, de igual forma eu aumentei lá na outra ponta. Agora, aqui nesta outra ponta, vou repetir 2 aumentos aqui e 2 aumentos do outro lado. Então, ó, venho aqui, faço um ponto tricô aqui, passo o fio para trás e trabalho um ponto meia. Assim, eu fiz um aumento. Faço mais um aumento e sigo trabalhando normalmente em meia até lá a outra ponta. Aqui, faço esse ponto, trabalho este aumento, agora os 2 últimos aumentos. Este aumento aqui, agora aqui, faço um meia aqui, passo para frente, termino com o meu tricô. Agora, eu vou finalizar essa carreira aqui, toda ela trabalhada em meia, que é a carreira de conclusão dos aumentos, e aí nós vamos trabalhar reto até chegar à altura lá embaixo na cintura, né? Que a gente precisa fechar a mesma quantidade de carreiras que nós temos na parte da frente antes de chegarmos no bico, porque como eu disse, já expliquei anteriormente, o bico não faz parte do comprimento na questão, né, do corpo. É só mais um detalhe. Então, as quantidades agora vão ser referentes às carreiras que vão compor as costas, mas eu vou mostrar ali para vocês. Então, aqui, ó, vou mostrar, ó, fica exatamente igual a cava da parte da frente. E agora, é só você contar quantas carreiras você tem aqui, até chegar aqui, que foi o começo do bico. Então, nós vamos trabalhar reto só até aqui. Então, aqui já concluí todo o comprimento das costas e deixei aqui, e arrematei, tá? Eu arrematei para já adiantar a peça, porque eu já aprendi essa parte aqui, que aí eu vou explicar para vocês como eu fiz e vou fazer o restinho do outro lado ali com vocês. Mas aqui embaixo, ó, eu quero explicar uma coisa. Quando chegou, né, no caso, eu tava pelo lado do direito, né?
Os cordões, eles são normalmente, se vocês, né, já prestaram atenção, eles são feitos assim. Nós fazemos pelo lado do direito meia, ele fica em meia e forma o cordão quando a gente volta pelo avesso. Então, eu estava trabalhando aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o meu direito, tá? Então, eu fui trabalhando todo em meia e aí eu voltei. Quando eu voltei arrematando. Por que que eu fiz isso? Por que que dessa vez eu não arrematei pelo direito? Porque eu queria que a última carreira ficasse com o efeito do cordão, né? Porque se a gente arremata pelo direito, o efeito é esse aqui, ó. Então, na verdade, assim, ó, fica uma escolha de cada um, certo? Só para mostrar, se você fizer como eu e arrematar pelo avesso, né, que eu estava trabalhando o avesso, né, estou agora, ó, vou mostrar para vocês, ó, isso aqui que me diz é o meu avesso, né? Eu estou pelo avesso, então esse efeito de trancinha vai ficar aqui em cima. Se você arrematar do outro lado, esse efeito vai ficar aqui. Só que eu queria terminar com este efeitinho aqui, igual aos pontos, né, em cordões. E o arremate, eu deixei só os pontinhos aqui para mostrar, para quem ainda não sabe, que eu fiz o arremate simples, tá? Eu não fiz aquele que eu costumo fazer, que é né? Tira um ponto, passa um por cima, tira um ponto, passa um por cima. Desta vez, eu fiz os dois juntos. Então, tiro 2 pontos juntos e devolvo um para agulha. Tiro 2 juntos, opa! Tiro e devolvo para agulha, né? Não perco os pontos. Então, aqui. Tiro 2 pontos juntos e devolvo um para agulha. Pego novamente o próximo, tiro aqui e devolvo. Tiro aqui e devolvo. E aí, o último pontinho aqui, tá? Então, só para não ficar dúvida de qual foi o arremate que eu utilizei o arremate simples. Então, agora eu vou cortar o fio aqui. Eu vou cortar curtinho, porque eu já vou mostrar pra vocês que eu não usei o fio daqui pra ir fazendo. Desse lado de cá, eu fiz o arremate lá de cima pra baixo. Então, aqui. Aí, eu vou, né, cuidar qual é o meu lado da peça. E vou esconder esse fiozinho aqui pra dentro e não pro lado de fora. Então, eu passo alguns pontinhos aqui e aí arremato ele, né? Você usa aí o tipo de arremate que você goste. Só estou dando aqui um exemplo. Aí, eu corto meu fiozinho. Bem, agora eu vou mostrar para vocês, como eu disse, eu já tenho um lado concluído e eu vou fazer o restinho do outro. Por que que eu fiz isso? Eu só quero mostrar que não há diferença se este lado aqui, ó, eu fiz o arremate daqui pra lá, tá? Arremate não, perdão, a costura. Eu fiz daqui de baixo pra cima. Então, né, eu vim aqui fazendo a costura. Eu gosto de fazer aquela que é um ponto de cá, um ponto de cá, um ponto de cá, um ponto de cá. Vou fazendo o zigue-zague, depois puxo o fio, estico a costura. Tá? Mas eu vou mostrar ali do outro lado. Só quero mostrar que não tem diferença desde que você cuide o número de carreiras que você está utilizando, então não tem diferença se você fizer daqui para lá, ou neste caso aqui que eu já comecei, ó, para mostrar para vocês que realmente não tinha diferença, ó, eu iniciei aqui, ó, e fui para lá. Então, deixa eu só pegar aqui a pontinha do meu fio. Então, só para, né, demonstrar que tanto faz por onde você vai fazer a costura, se você vai fazer de baixo para cima ou de cima para baixo. O que você tem que ter cuidado é com o número de carreiras, como eu disse, que você está utilizando. Você também pode fazer outro tipo de costura, você pode preferir aquela outra costura que eu faço por dentro, né? Em outros vídeos, se você olhar aí, eu faço outro tipo de costura. Enfim, é só uma demonstração. Eu vou fazer aqui, ó, como eu disse, eu gosto de pegar pontos daqui e pontos daqui, ó. Eu estou aqui, então agora eu vou vir
aqui, ó. Eu sempre digo também que eu costumo ter esses arquinhos aqui como referência dos pontos, ó, pra gente ter mais ou menos noção da onde a gente tá. Tá? Então, eu venho aqui e venho aqui. Agora aqui. E aqui. Certo? Então, eu vou concluir aqui e retorno para mostrar para vocês como é que ficou a peça pronta. Neste caso, eu já decidi, já coloquei ali os botõezinhos. E aí, então, nós vamos conversar sobre a questão do tamanho que ele ficou, tá? Para vocês terem uma base de como vai ficar a peça de vocês, se vocês seguirem, né, exatamente o padrão que eu fiz aqui neste vídeo. Eu vim até aqui embaixo, ó, e até deixei a costura meio aberta, ó, larga, para vocês entenderem o que eu falei da outra vez ali, né? Para quem ainda não sabe como eu faço, eu prendo com um nozinho aqui, tá? E vou seguindo a costura, para depois eu fazer isso aqui, ó. Eu puxo o fio, ó, e aí enruga toda a costura. Mas isso aqui vai fazer com que depois você faça isso aqui, estique, ó. E aí a costura ela se acerta todinha a peça, certo? Então, até você finalizar ali, você pode ajustar quantas vezes você quiser. Claro, não puxe demais o fio de bebê é um fio delicado, e aí pode acontecer de você, né, sem querer arrebentar. Mas vá até onde você vê que, ó, você vai puxando, vê até onde tem a elasticidade do fio com a peça, e aí sim, viu que agora fechou, deu certinho, aí então você faz, né, as últimas conclusões aqui de ajuste da peça para então sim finalizar. Bem, então aqui temos a peça toda concluída. Como eu disse, não temos costura aqui, porque, né, trabalhamos direto, então só ficamos com costura aqui nas laterais. E esta aqui foi a conclusão da peça. Ó, vou mostrar a parte de trás para vocês. Como eu disse, ó, aqui ficou exatamente do tamanho, ó, da parte, né, antes, né, da caída do bico, certo? Deixa eu mostrar um total aqui para vocês. Ó, aqui na largura ficou com 38 centímetros, tá? Então, ficou com média de 38 centímetros aqui. Eu vou fazer pela parte de trás primeiro para mostrar aqui, ó. Então, lá do ombro até aqui a parte da cintura ficou com 27 centímetros, tá? E o total da peça ficou 34 centímetros. Tá? Isso sem esticar muito, só, né? Dando aquela batidinha em cima, 34 centímetros. Espera que eu vou mostrar aqui. Então, eu estou lá na pontinha lá. Deixa eu endireitar aqui. Eu estou bem na pontinha do ombro lá. E aqui fechou, ó, 34 centímetros. Então, este aqui é o comprimento da nossa peça. Então, este foi o trabalhinho da vez. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse trabalho comigo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixem um joinha e um comentário, terei prazer em responder. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!